Salve, salve, concurseiros! Muito boa noite para todos vocês. Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos à Maratona Concurseiro. Meu nome é Gabriel Canedo, eu sou advogado, sou professor de Direito há quase 15 anos, sou mestre em Direito Público e também professor, especialista aqui em preparação para concursos públicos. E hoje, nesta segunda aula da Maratona Concurseiro, eu vou te mostrar o que dá certo nos estudos para concursos públicos. Especificamente, nós vamos tratar como estudar de forma inteligente e finalmente ver resultado. E neste evento, você, concurseiro, está descobrindo como estudar estrategicamente para alavancar seu desempenho nos concursos públicos, 2 vezes mais rápido do que qualquer outra metodologia disponível aí no mercado. Então, mesmo que você nunca tenha ouvido falar em estudo estratégico, ou até mesmo se você já ouviu falar em estudo estratégico para concurso público, já viu seus amigos se arrebentarem nos concursos públicos, e morre de vontade de saber como que funciona um estudo estratégico, pois bem, a Maratona Concurseiro é para você. Até mesmo se você já tentou e não conseguiu ainda ser aprovado em concurso público, independentemente se você já é concursado e continua prestando concursos públicos, ou se você, de repente, nunca prestou nenhum concurso público, Se você quer acelerar sua aprovação, pois bem, esta maratona, esta aula especificamente é para você concurseiro, é para você concurseira. E olha só, para te ajudar ainda mais, eu preparei um PDF bônus exclusivo para você. E para receber esse PDF é muito simples, Basta que você responda ao questionário que a minha equipe mandou lá no grupo do WhatsApp para vocês. Então, em poucos minutos, você já preenche o PDF ali e o formulário, o questionário ali, e o PDF já vai chegar direto para você. Tá bom, pessoal? Muito bem. Nessa aula, eu vou te apresentar aqui alguns pilares que aceleram muito a sua jornada até a aprovação, Além de potencializar os resultados nas provas objetivas, 2 vezes mais rápido que qualquer outra metodologia, conforme nós propomos aqui na Maratona Concurseiro, tá bom? Gente, as aulas da Maratona, elas foram pensadas para você assistir em ordem, E se você não seguir essa ordem, o conteúdo pode ficar bastante confuso. Pode até não fazer sentido para você e, no fim, você vai perder a chance de colocar em prática o seu real potencial aqui por meio dessa metodologia que é realmente muito poderosa e que pode aí transformar sua metodologia de estudos, pode transformar sua vida nos estudos para concurso público. Então, depois da primeira aula, eu acabei recebendo várias mensagens de pessoas me contando que não tinham a menor ideia de que estavam cometendo erros muito graves nos estudos. Na aula passada, pessoal, nós ali mostramos para vocês 5 erros que o concurseiro não pode realmente cometer. E aí, muita gente mandou algumas mensagens para mim dizendo que não tinham mesmo noção de que aqueles erros eram erros, e de que eram erros tão graves assim, a ponto de comprometer muito o seu desempenho, o seu rendimento em prova de concurso público, E se você ainda não assistiu a primeira aula, o que você vai fazer? Você vai pausar esse vídeo agora mesmo, você vai clicar no botão onde está escrito aula 1 e você vai ver, efetivamente nessa aula 1, aquilo que pode estar travando aí os seus estudos e atrasando os seus resultados. Combinado? Então, se você não assistiu ainda a aula 1, para aqui, vai lá, assista a aula 1, depois venha para assistir a aula número 2, esta aula aqui agora. Tá certo? Muito bem. Agora, eu quero parar um tempinho, para agradecer imensamente a todas as pessoas que estão participando aqui da Maratona Concurseiro. Concurseiro, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa nesse momento, Ainda mais aqui no período da noite, em que muitas pessoas já chegaram do trabalho, poderiam estar descansando. Mas não, você escolheu estar aqui dedicando seu tempo, sua energia, que eu sei que são muito, 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 muito valiosos. Essa atitude, de forma definitiva, está te colocando uns 10 passos na frente no seu desempenho nos concursos públicos. E vai estar te colocando também na frente de muitos outros concorrentes. Não é verdade? Então, meus sinceros parabéns para vocês, viu? Não é todo mundo que
paga o preço que você está pagando de investir o seu tempo, que é muito sagrado, eu sei disso, né? O meu tempo também é muito sagrado. E então, meus parabéns por isso, por terem tomado essa decisão que é extremamente importante. E mais do que isso, né? Vai fazer muita diferença aí na sua preparação para concursos públicos de agora em diante, tá bom? Muito bem, eu espero que o conteúdo da aula passada tenha começado a te ajudar a enxergar o que travava, né, e atrasava de fato os seus estudos. E aí, nós vamos para a segunda aula da Maratona do Concurseiro, porque eu tenho certeza que hoje você vai sair daqui com a cabeça, assim, bombando, né, explodindo de informação. Então, fique até o final, que eu prometo que você não vai se arrepender de forma alguma de tudo que nós, né, vamos falar aqui hoje, não vai se arrepender de ter doado o seu tempo para nós aqui, porque realmente é uma aula que vai fazer diferença na sua forma de estudar para concurso público, tenho certeza disso, tá bom? Pessoal, como está aqui na apresentação, né, nos slides para vocês, o tema da nossa aula, a nossa proposta aqui hoje é enfrentar o conteúdo, como estudar de forma inteligente e finalmente aí alcançar os resultados, tá certo? Então, sem mais delongas aqui, vamos direto ao conteúdo proposto, né, para esse nosso bate-papo de hoje. Vamos lá? Olha só. Pessoal, eu quero de início aqui explorar com vocês alguns princípios, né, do estudo de alto rendimento. Nós estamos aqui, pessoal, não falando de qualquer tipo de estudo, né? Nós estamos falando de um estudo de alta performance, de um estudo que realmente dá resultado, de uma preparação que vai te colocar na ponta, né? No pelotão da frente, junto com os candidatos mais bem preparados para o concurso público. E aí, alguns princípios me parecem de extrema importância para que você possa aí moldar a sua consciência quanto àquilo que é de fato importante no estudo para concurso público. O primeiro princípio, meus amigos, nós até falamos um pouco dele na aula passada, na aula 1, é o princípio da clareza do objetivo. E, gente, por que eu retomo isso aqui com vocês? Não é por acaso, tem toda uma lógica, tem toda uma razão de ser, tá? Pessoal, ouviram aquela frase, quando você foca, o seu objetivo expande? Tudo aquilo que você foca, expande, não é mesmo? E aqui não é diferente, pessoal. Nós temos que saber exatamente aonde nós queremos chegar dentro do concurso público. E eu vou te dar aqui um exemplo pessoal que eu já vi acontecer com várias outras pessoas. Gente, durante muito tempo eu fazia provas de concurso público para várias carreiras distintas. Eu fazia prova para a magistratura, né, juiz estadual, fazia provas para Ministério Público, promotor de justiça e fazia provas também para a Defensoria Pública. E eu confesso que fiz provas para outras carreiras, como por exemplo, procurador legislativo da Assembleia Estadual, Assembleia Legislativa Estadual. E meus amigos, esse foi um grande erro, tá? Um grande erro fazer provas para tantas carreiras distintas que por mais que em certo grau, em certa medida, elas tenham aí alguma relação, alguma afinidade, elas têm obviamente algumas particularidades. Então, quando eu decidi focar em provas da magistratura, pessoal, digamos que o meu foco realmente aqui me permitiu expandir, tá? Eu foquei só na magistratura e aí os resultados começaram a aparecer com muito mais, digamos, muito mais velocidade, muito mais proeminência. Os resultados, eles se potencializaram quando eu decidi focar só na magistratura. Pessoal, nós estamos falando aqui do meu exemplo particular que envolvem aí carreiras jurídicas, né? E elas têm sim uma conexão muito íntima, né? Quando a gente fala em termos de conteúdo, de matérias que são cobradas. Cai na magistratura, no Ministério Público, na Defensoria Pública, digamos aí, as mesmas matérias, né? Com algumas distinções. Cai processo civil, processo penal, penal, direito civil, constitucional administrativo, direitos humanos, humanística. Bom, o eixo central, a espinha dorsal é a mesma, ok? Muito bem. Só que
Cada uma dessas carreiras, como eu disse há pouco, tem as suas particularidades, tem as suas peculiaridades, os seus detalhes. Exemplo, nas provas de Ministério Público para promotor de justiça, muito embora seja cobrado o direito penal, o processo penal, essas matérias são cobradas com muito mais ênfase, com muito mais aprofundamento do que em provas da magistratura, né? O direito penal do Ministério Público não é o mesmo do direito penal da magistratura. Então, quem pretende ser promotor de justiça tem de fazer um aprofundamento muito substancioso em direito penal. Nas provas de Ministério Público, pessoal, também é muito forte, tem uma cobrança muito incisiva, muito intensa de conteúdos voltados para os direitos difusos e coletivos. Então é direito do consumidor, direito da criança e do adolescente, direito ambiental muito pesado, bem mais profundo. Então é uma peculiaridade das provas de Ministério Público. Na magistratura não é assim. Cai direito do consumidor, né, até com um certo aprofundamento, mas não é como no Ministério Público. Na magistratura é cobrado o direito ambiental, mas de maneira muito superficial, basicamente só jurisprudência, só o que os tribunais, né, têm decidido, especialmente o Supremo Tribunal Federal e o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Então, é bem diferente, pessoal. Na Defensoria Pública, apenas para ilustrar, há uma disciplina muito importante que é Direitos Humanos, que também é cobrada na prova da magistratura e do Ministério Público. Só que na Defensoria Pública, a disciplina de Direitos Humanos é cobrada com um nível de aprofundamento absurdo, assim, muito profundo mesmo. Então, o estudo que se faz para a magistratura em direitos humanos, ele não é suficiente para a Defensoria Pública. Eu até me lembro de uma prova que eu fiz de Defensoria Pública, lá no Ceará, em que eu me arrebentei em direitos humanos. Afinal de contas, eu estava muito acostumado a estudar direitos humanos para a magistratura, em que o nível de cobrança é muito superficial. E aí, fui fazer uma prova de defensoria, acreditando que o nível de cobrança nessa disciplina seria o mesmo, e a matéria é cobrada com bastante profundidade na Defensoria Pública. Então, meus amigos, veja que quando eu estava atirando para todo lado, sem um foco claro, eu acabei me perdendo bastante e acabei não colhendo resultados interessantes nessas mais diversas provas. De tal sorte que, quando eu foquei, agora é só magistratura. Agora é só magistratura estadual, prova de juiz e ponto. Acabou. Eu não vou fazer outras provas. Gente, eu foquei. Eu foquei e quando eu foquei, eu pude então fazer um mapeamento, um raio-x muito claro da prova da magistratura, né? Eu tenho hoje uma clareza muito muito nítida do que cai na prova da magistratura estadual, de tanto me preparar e estudar para essa prova, né? Que foi durante muitos anos o meu foco. Então, quando você foca, quando você decide no que concentrar esforços e energia, a tendência, pessoal, é vocês alcançarem o resultado mais rápido do que alguém que fica aí, né, atirando para todo lado, fica fazendo provas de todas as carreiras, faz provas, né, de todos os concursos cujos editais são publicados. Então, sai um edital, o cara lá sai louco, opa, peraí, vou fazer essa prova. Faço essa prova e às vezes até, pessoal, de uma forma muito irresponsável, né, até fazendo provas de áreas diferentes, faz aí uma prova de analista para TRT e logo na sequência uma prova de analista na área eleitoral do TSE, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É claro que o eixo ali você vai aproveitar, mas e as especificidades? Entendeu? Então, quanto mais foco, mais o resultado virá rápido. Tá? Vou te dar um outro exemplo, uma mentorada minha decidiu, ela estuda para analista, ela decidiu fazer provas só de TRT. Pô, Gabriel, eu resolvi especializar. Eu gosto da matéria trabalhista, tenho uma relativa facilidade de estudar direito do trabalho, processo do trabalho, eu gosto, né? Ela me dizia. E decidiu então focar só em analista de TRT. Gente, achei super interessante. A princípio,
me pareceu uma decisão um pouco equivocada, mas depois, fazendo uma análise mais acurada junto com ela, eu percebi que foi uma decisão muito sábia. Focando, né, a chance de ela mapear a prova dos TRTs no cargo de analista é muito maior, né? Ela vai realmente se especializar neste concurso e com toda certeza, muito em breve, vai alcançar o resultado, tá? Com muito mais velocidade do que se ela ficasse aí, né, tentando fazer provas de todas as carreiras em áreas distintas. Realmente é uma coisa que não daria certo, tá? Essa falta de foco, pessoal, é no fim das contas um ladrão de energia, tá? Isso acaba nos prejudicando a longo prazo. Certinho? Muito bem. Então, primeiro princípio do estudo de alto rendimento, de alta performance, é com efeito a clareza de objetivo, ok? Bom, gente, segundo princípio, constância e organização. Gente, concurso público, nunca se esqueçam dessa frase. Concurso público não é uma corrida de curta distância. Concurso público é uma maratona. Eu não estou dizendo que o seu estudo tem que durar 3, 4, 5 anos. Mas, pessoal, dificilmente alguém será aprovado em concurso público estudando 2, 3 meses. Pode acontecer? Pode, né? Se isso acontecer, de repente, o indivíduo, a pessoa tem aí uma bagagem, né, de outros estudos, de uma faculdade, que de repente vai justificar a sua aprovação. Agora, quem está começando do absoluto zero ser aprovado em 2, 3 meses é algo muito difícil, né? De forma, então, que você tem que ter a consciência de que está iniciando um processo que é naturalmente demorado. Então, é de fato uma maratona mesmo. E tendo essa consciência, tendo esta noção, você saberá que precisa desenvolver a constância, tá? Gente, o que dá certo? Dá certo um pouquinho todo dia. Não é aquele sistema assim que eu já vi acontecer demais com muitas pessoas e até ajudei alguns a corrigir este vício, em que o sujeito estuda muito em uma semana, ele vai lá, cumpre o cronograma, estuda bonitinho na primeira semana. Na segunda semana ele não estuda nada. Nada. Depois volta na terceira semana, né, tentando retomar aí o estudo que ele desenvolveu na primeira semana. Na quarta semana, ele não estuda de novo. Então, estuda semana sim, semana não. Ou estuda muito num dia, 6 horas num dia, e no outro dia não estuda nada. Gente, é claro, tem pessoas que trabalham aí em regime de escala, e naturalmente o estudo vai ser assim. Ela vai ter que estudar muito num dia e no outro dia talvez vai conseguir estudar 1 hora, 2 no máximo, por conta da escala. É o dia de trabalho dela. Tudo bem, acontece. Mas se não é o seu caso e não é a situação da maioria, não faça isso. O que dá certo é um pouquinho todos os dias. O que eu defendo, pessoal, aqui na Maratona Concurseiro é você construir uma rotina que seja sustentável, tá? Uma rotina em que você, por exemplo, estabeleça ali 2 horas por dia, 3 horas por dia de estudo. Gente, 3 horas por dia. Religiosamente, sagradamente, né? De segunda a sábado. Meu Deus, é algo poderoso demais. Uma rotina que você realmente vai seguir um cronograma muito fiel, específico para o seu concurso, para a prova que você quer fazer, 3 horas por dia, de um estudo bem feito, meus amigos, pode te levar para um patamar muito interessante em termos de resultado, tá? Então, tenha em mente que é necessário, muito necessário, aliás, você manter, sustentar uma rotina, estudar todos os dias, né? Com constância, não assim oscilar, né, muito aí nesse seu estudo de maneira a estudar muito num dia, no outro nada, passar uma semana, um mês sem estudar. Gente, isso não funciona, tá? Isso não dá certo. Ao passo em que se você construir uma rotina organizada, inserir o estudo na sua rotina, como sendo algo obrigatório e negociável, você consegue manter aí uma constância. Desde que você observe, é claro, o devido equilíbrio, tá, pessoal? É necessário que você, então, estabeleça uma rotina diária, uma rotina saudável, em que o estudo fará parte dessa rotina e ele possa acontecer de uma maneira sustentável. E o estudo, ele é sustentável quando ele está inserido
numa rotina que é equilibrada. Tá certo? Um estudo, gente, desequilibrado, ele não é sustentável a longo prazo. Eu já fiz aí alguns estudos, pessoal, com bastante intensidade, né, acordando de madrugada, começando aí 4:30 da manhã, porque era o horário que me dava, que me sobrava, né, naquele tempo, né? Mas é uma rotina que eu vejo pode ser interessante por um tempo, por um período, a depender da necessidade, mas a longo prazo ela não é sustentável. Então, não me parece algo ideal. Porque a gente, convenhamos, não é natural você acordar 4 horas da manhã, né? A menos que você treine isso muito bem, né? Mas não é uma coisa natural. Então, você vai fazer por um certo tempo, né? Por uma necessidade, como eu disse. Às vezes uma reta final de prova, uma coisa nesse sentido. Mas, de regra, tentem construir aí uma rotina dentro de um alinhamento bem equilibrado, para que você tenha aí 2, 3 horas de estudo, né? Um estudo bem feito, que vai, logicamente, te projetar lá para frente em termos de resultado. Beleza? Muito bem, pessoal. Uma outra questão, um outro princípio, que é o seguinte: priorizem mais qualidade do que quantidade. E eu sei que o concurseiro, ele tende a ficar muito apegado à quantidade. Quantidade de páginas estudada, quantidade de itens do edital contemplado, quantidade de questões, etc. Quantidade, número, quantidade. Gente, e a qualidade? Como é que tá? É verdade, porque assim, de repente você passou ali 2 horas estudando, mas como é que foi o seu estudo hoje? Você estudou de verdade? Ou foi aquele estudo em que você está ali estudando, lendo alguma coisa, por exemplo, e a todo momento você parou para olhar o WhatsApp? Ou você parou para olhar as notificações do Instagram? Meu Deus, você é alguém que deixa as notificações ligadas no celular? Ativas? Desativa, gente. Tem que desativar. Prioriza a qualidade. Hora de estudo? Hora de estudo. Hora de trabalho? Hora de trabalho. Hora de lazer, de descanso? Hora de lazer, de descanso. Hora de ir para academia? Academia. Então, vamos organizar isso muito bem, pessoal. Para que você, na hora que for estudar, naquele horário sagrado ali, que você vai ter 1, 2, 3, 4 horas de estudo, você possa realmente fazer um estudo de qualidade. Uma coisa que você fala assim, putz, cara, hoje rendeu, né? Hoje foi bom, hoje foi massa, hoje eu estudei, né? Sabe aquele dia que você vai na academia e você não tem nenhuma distração, você vai lá e realmente cumpre com o seu programa, né, feito pelo seu treinador? Fala, poxa vida, hoje foi bom a academia, hein? Hoje eu fiz o treino bonitinho, eu não negligenciei, não conversei com ninguém, ou se eu conversei, né, foi rapidinho e tudo mais, eu não fiquei perdendo tempo no celular, hoje eu treinei legal, foi bom, tô até sentindo aqui, né, o efeito. No estudo não é diferente, tá, pessoal? E para tanto, é preciso que você foque, é preciso que você concentre, né? Quanto mais concentração você tiver, maior vai ser o resultado, maior vai ser a qualidade do seu estudo, né? Você vai armazenar melhor, você vai memorizar melhor, né? E, consequentemente, vai ter aí um rendimento maior, melhor na hora de fazer questões, na hora de treinar ou até mesmo na sua prova, tá? Então, vamos priorizar, pessoal, muito mais do que quantidade, vamos priorizar a qualidade, tá? E aí, logicamente, que existem muitas técnicas, né, para você estudar material teórico, técnica para você estudar a lei seca, né, a legislação, que é tão importante, tão necessária, especificamente para alguns concursos, né, como de técnico, analista, por exemplo. Existe técnica para que você possa fazer revisão, existe técnica para que você possa fazer questões, tá? E quanto mais técnica você traz aqui para o seu estudo, logicamente que você então tende a aumentar a qualidade do que foi então estudado. Tá certo? Muito bem. Então, apresentamos aqui os princípios do estudo de alta performance, tá? Clareza no objetivo, tá? Constância e organização do estudo e também qualidade, né? Técnica no seu estudo de todos os conteúdos possíveis. Teoria, legislação, questões, imprimir qualidade ali no seu estudo.
Tá certo? Muito bem. Passando adiante, pessoal, eu quero agora conversar com vocês sobre 4 pilares aqui que eu trabalho muito no meu curso, que é o Código do Concurseiro, e gostaria de falar com vocês aqui também, né, na maratona do concurseiro, tá? Nessas aulas de aquecimento aqui para o Código do Concurseiro, tá? Pessoal, nós temos que aqui organizar o nosso estudo levando em conta 4 pilares, tá? Que é o estudo teórico estratégico, é o estudo da legislação e da jurisprudência, quando a jurisprudência ela for de fato relevante aí para o seu concurso, pode ser que não seja, tá? Mas geralmente é e tem cada vez mais crescido a cobrança da jurisprudência. Resolução de questões, tá? Um treino de questões bem focado e também revisão e memorização. Tá? Muito bem. No que toca ao estudo teórico, pessoal, como é que você vai fazer esse estudo? Pois bem, você vai então primeiramente selecionar um bom material, tá? Um material que é necessário e suficiente. Te ensinei na primeira aula, tá? Você vai precisar de um material que é necessário e suficiente. Isso deve ser avaliado, examinado em cada uma das matérias, beleza? Porque vai depender muito de como aquela matéria é cobrada no seu concurso, né? Às vezes pode sofrer uma variação. De repente, seu concurso é um concurso que cobra língua portuguesa. E a questão é, como é que língua portuguesa é cobrada no seu concurso? Então, a depender da resposta, pessoal, vocês vão saber que tipo de material é necessário selecionar. Se é um material mais profundo, se é uma coisa mais enxuta, quais partes são mais importantes que você então vai ter que focar, tá? Então, com base nessa questão, né, quais conteúdos são cobrados, em que grau de profundidade, você então vai saber exatamente qual material selecionar. Perfeito? Gente, quanto ao estudo teórico, assim, eu recomendo fortemente que você possa realizar um estudo cada vez mais ativo, tá? Não fica apenas lendo, porque, gente, ler por ler não funciona. Não é um estudo de qualidade. Você tem que sair da sua zona de conforto para poder fazer alguma coisa. Tá, eu li, mas você fez o que além de ler? Você grifou? Você circulou? Ao final de cada página, você fez uma pergunta ali, uma perguntinha simples, cuja resposta te remete ao conteúdo daquela página? Você fez um estudo associativo, conectando um tema com outro, né? Ou, por exemplo, estava lendo lá um material teórico e aí ele fez menção a um artigo de lei, você foi lá e leu o artigo da lei. Você, de repente, optou por fazer uma leitura em voz alta, que é uma coisa que também funciona super bem, né? Ler em voz alta toma tempo, demora mais, mas funciona bem. É um estudo interessantíssimo, né? Ah, não, Gabriel, eu gosto de ler um material PDF, mas ao mesmo tempo que eu vou lendo, eu vou ouvindo, porque eu coloco ali para poder reproduzir, né, no meu aplicativo. Então, o PDF ele vai reproduzindo o som, né, da leitura e ao mesmo tempo eu vou lendo. Então, peraí, eu estou exercitando aqui a minha capacidade auditiva, visual. Olha que interessante isso, pessoal. Ou não, Gabriel, eu gosto muito de videoaula, eu sou muito visual, eu adoro videoaula, aprendo demais com videoaula. Gente, não tem problema algum, tá? Eu não tenho nada contra videoaula. O único detalhe é que você vai demorar um pouco mais de tempo, né? Vai te tomar mais tempo do que, de repente, você tem. Mas alguns conteúdos, meus amigos, não tem jeito. Me parece que a videoaula é o melhor caminho, tá? Ou então você pode, de repente, optar por videoaula para poder fazer uma boa revisão. Que tal? Bacana, show. Eu tenho uma videoaula aqui gravada no meu computador de um professor que eu gosto muito, de direito eleitoral. Toda a prova que eu faço de eleitoral, eu assisto a mesma videoaula. E ela é muito boa, porque ela me remete ali vários temas que eu já estudei, inclusive com esse professor. Então, assim, funciona super bem para mim. Tá? Isso vai de cada um, vai também de cada conteúdo, tá certo? Mas, gente, saia da passividade, faça alguma coisa. Escreva, anote, grife, circule, coloque um post-it, leia em voz alta, faça perguntas para você, ministre uma aula para você depois de estudar o conteúdo, tá? Tem que aí lançar mão de estratégias que funcionam, porque ler por si só, por exemplo, não é uma coisa que vai te garantir a memorização dos temas do conteúdo estudado, tá certo? Então, saia da passividade no seu estudo teórico aqui,
Tá bom? Muito bem. Um outro ponto, pessoal, que é fundamental você estudar é a lei seca, tá? É a legislação. E aí, pessoal, especialmente no que toca à legislação, é de fundamental importância que você selecione o que vai estudar. Porque você não vai ter tempo de ler, de estudar toda a lei. Esqueça, não tem como. A menos que a lei que você está estudando seja uma lei muito curta, né? Ou uma lei muito importante. Vamos dar um exemplo aqui? Lei de improbidade administrativa. Ela é super importante para algumas provas. E geralmente está sendo muito cobrada, tá? E não é uma lei, assim, extremamente, demasiadamente longa, né? É uma lei muito detalhada, cheio de aspectos ali que você tem que ficar muito atento, mas não é uma lei, assim, extensa, né? Que vai te tomar dias de estudo. Não. Então, a lei de improbidade administrativa, né, para vários concursos, tem que ser lida na íntegra. Mas, de regra, você não vai ler a lei na íntegra. Você não vai ler todo o Código Civil, você não vai ler todo o Código de Processo Civil, você vai focar, pessoal, naquilo que é mais importante. Eu proponho, no Código do Concurseiro e aqui também na Maratona do Concurseiro, a leitura em blocos da lei seca, tá? Bom, nós já sabemos, pelo menos quem já tem alguma experiência com concurso público, e se você não tem ainda, fique tranquilo porque eu vou te ajudar nesse sentido, que alguns artigos, alguns grupos de artigos são mais importantes, que sempre cai. Vamos dar um exemplo? Lá no processo civil, o grupo de artigos afeto a tutela provisória. Liminar, pessoal, tutela provisória, para ser mais direto aqui, né? Sempre cai. Artigo 292 ao 311 do Código de Processo Civil. É um bloco de artigos. Você tem que estudar ele? Sim, tem que estudar. Se você pretende fazer prova de analista, de advogado de alguma entidade, procurador do município, tem que estudar. Magistratura, meu Deus do céu, como são importantes esses artigos. É um bloco. Então você vai lá e lê esse bloco. Não é todo o CPC. Esse bloco não pode faltar, você vai ter que inserir no seu estudo. Da mesma forma, pessoal, quando nós pensamos aí nos primeiros artigos do Código Civil, o artigo 1º ao 22, que fala muito ali de direitos à personalidade, capacidade, são super importantes para todo e qualquer concurso do Brasil. Um outro bloco de artigos muito importantes, artigo 20 ao 30 da LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Também você não pode negligenciar, super importante, tem que estar no seu estudo. Mas tá vendo que você não vai ter que ler toda a LINDB? Mas uma parte que é realmente muito importante, entendeu? Lá no Código Penal, há vários artigos importantes no Código Penal, né? Muitos mesmo. Mas vejam, os artigos que tratam da prescrição penal. Gente, extremamente importante. Aqueles artigos introdutórios ali que versam sobre causalidade, artigo 13, 14, 15, 16, 17 do Código Penal. Também muito importante. Não pode faltar. Então, você vai estudando em blocos, fica bem mais fácil. Porque você pode setorizar o estudo da lei seca, da legislação, vai te cansar menos e vai te dar muito mais resultado do que você fazer uma leitura sequencial do artigo 1º até o último artigo da lei. Não vai funcionar muito bem, né, pessoal? E uma outra coisa que funciona também muito bacana, muito bem, é você fazer um estudo indireto da lei. Como assim? Gente, tá lendo a doutrina, tá lendo aí um PDF que fez menção a um artigo específico, vai ao artigo, vá lá e faça a leitura, estude o artigo. Funciona muito bem. Inclusive, vai te permitir uma memorização muito melhor. Tá fazendo questão, né? Fez a questão, acertou, errou, você vai estudar, logicamente, o comentário, né? Lá no comentário, foi feita menção a um dispositivo legal, né? Do Código de Processo Penal, da Constituição da República. Vai lá no artigo e lê. Porque a chance de você se criar uma intimidade, se familiarizar com aquele artigo é muito maior dessa forma, fazendo então um estudo do tipo indireto da legislação. Tá certo, pessoal? Muito bem. Meus amigos, como nós assinalamos na primeira aula, é de fundamental importância que você treine por questões, né? Que você resolva questões. Aqui não tem realmente escapatória mesmo, né? Tem que treinar. E aqui, veja. Sempre tomando uma aguinha aqui, né, pessoal? Porque a garganta, com essa quantidade de aulas que eu ministro, vai embora, né?
Olha só, quando você treina por questões, você tem que profissionalizar esse estudo, né, meus amigos? E aí, é também de extrema importância que você vá ali mapeando o seu rendimento. Gente, um dos princípios assim fundamentais do estudo para concurso público é você mapear a sua evolução. Então, você começou a fazer questões, treina todos os dias, como eu te orientei, né, que eu acho que é essencial. E então você vai ali, né, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, verificar quantas questões você fez. De quais matérias você fez questões? Qual é o seu maior índice de acerto? Qual é o seu pior índice de acerto? Seu maior índice de erro, né? Tem que mapear, pessoal. Tem que ir verificando se você está avançando, está retrocedendo, aonde mora a sua dificuldade, para que você possa focar naquilo ali e, de repente, superar um ponto ou outro de maior dificuldade. Opa, estou errando muitas questões de atos administrativos. Então, tem um problema aqui, né? Se tem um problema em atos administrativos, se eu estou errando muito, eu preciso aí fazer um estudo mais direcionado desse tema, de modo, então, a superar o problema existente em atos administrativos. Pode ser que o problema seja em controle de constitucionalidade. Então, é importante, pessoal, mapear esses erros, para que você saiba aonde depositar energia, para que você saiba aonde concentrar na hora, então, de fazer o seu estudo teórico. Tá? Então, se você tem um problema com esses conteúdos, mais cedo ou mais tarde, você vai ter de dar uma atenção especial para eles. É assim que funciona, pessoal. E veja, no concurso isso tem que ser levado muito a sério. E você não vai estudar só o que você gosta. Você tem que estudar aquilo que é necessário para alavancar sua pontuação. Então, vamos ser aqui adultos, né? Vamos ter essa consciência que é extremamente importante, ok? E no mais, pessoal, aqui como quarto pilar, né, que eu trago para você do Código do Concurseiro, eu difundo tanto aqui para os meus alunos, sabe? Realmente a necessidade de você fazer revisões, como eu propus na aula número 1. Então, tem que fazer revisões, gente, diariamente. Ah, Gabriel, não quero. Gente, tem que fazer. Não tem escapatória. Todos os dias, pelo menos 15 minutinhos, vai ali e faz sua revisão, tá? Como eu te ensinei, da maneira mais simples possível. Reveja o seu caderno, se for o caso, releia os grifos que você fez, ou então, de repente, você vai no WhatsApp mesmo relembrar aquilo que você anotou de mais importante, foi jogando ali no WhatsApp, né? Naquele grupo que você tem com você mesmo, né? Aquele grupo que é só você, né? E você vai jogando coisas importantes ali dentro, anotações. Maravilha! De alguma forma, faça a revisão. Eu gosto muito, gente, de fazer revisão, e até proponho demais para os meus mentorados, né? Fazendo questões. Então, se você de repente estudou ontem, né? Vamos pensar aqui, processo legislativo, você estudou especificamente medida provisória no PDF ontem. Gente, por que você não pode hoje fazer ali 5 questões de medida provisória para poder então revisar o conteúdo, né? Um dia depois que você estudou no material teórico. Isso é super legal, gente. Super legal. E aí, eu costumo falar o seguinte pro pessoal, pros meus alunos. O estudo tem que ser simplificado, pessoal. Você não pode aqui, né, buscar um engessamento do estudo, sabe? Não pode. Quanto mais você simplificar o seu estudo, mais você vai ter giro, mais você vai ter qualidade, melhor você vai reter as informações. Então, não fique criando dificuldade, não. Revisa do jeito que dá. Tá? É claro que você vai profissionalizar isso com o passar do tempo, tá? Revisando todos os dias, 15 minutinhos, separando um dia da semana só para poder fazer revisão dos conteúdos da semana. Acho super legal isso e recomendo demais para todos que são os meus alunos. Você pode fazer revisão uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, né? Eu também super recomendo essa revisão mensal. Você pode fazer a revisão relendo o material, revendo grifos, você pode, de repente, assistir uma videoaula para poder fazer a revisão, você pode fazer por meio de questões. Há vários métodos, pessoal, de revisão disponíveis, tá? O importante é você fazer, tá? Você não pode negligenciar, ok? Maravilha. Agora, vamos pegar aqui, pessoal, alguns exemplos práticos, né?
de organização de rotina que dá para você, de repente, aí, implementar na sua rotina de estudos, né? Se você é alguém que trabalha, que tem um tempo mais curto, né? Você pode, de repente, acordar mais cedo, estudar aí 1 hora e meia antes de ir para o trabalho, né? Fragmentando, inclusive, né? Dividindo aí, por exemplo, 50 minutinhos para um estudo teórico, 40 minutos para resolução de questões, ou você pode, de repente, separar 50 minutos para a leitura da lei, 40 minutos para a realização de questões antes do trabalho, e estudar mais 1 hora e meia após o trabalho. Quando você chega, então, já foi na academia, chegou, mais 1 hora e meia. Dá para estudar? Dá. 3 horas, tranquilo. Ou 1 hora antes para o trabalho, 1 hora no horário do almoço, 1 hora após o trabalho. Também dá certo. 3 blocos aí, né? 3 blocos de 1 hora cada. Funciona super bem dessa maneira, pessoal. Se você é alguém que tem mais tempo disponível, você pode aí fazer vários ciclos, né? Você pode aí, por exemplo, fazer 1 hora de estudo teórico, 1 hora de lei seca, de legislação, 1 hora de questões, 1 hora de jurisprudência e vai girando, né? Isso depende de cada um, da sua realidade. Por isso que é tão importante se autoconhecer e saber o que funciona melhor para você, tá? São várias as rotinas possíveis. Se você está começando agora, comece pequeno. Não comece estabelecendo aí uma rotina muito exigente, né, de uma carga horária muito elevada, porque você não vai conseguir cumprir. Então comece pequenininho e vai aumentando progressivamente, vai aumentando gradualmente aí a sua rotina de estudos, tá legal? Então, pessoal, um estudo inteligente, por exemplo, né? Vamos pensar, você vai se propor aí 2 horas de estudo por dia, né? Se bem estudadas essas 2 horas, bom, você vai ter um resultado, assim, surpreendente, né? O que eu faria nessas 2 horas, por exemplo? Bom, 40 minutos, né, para estudo teórico, né? Ler um PDF e fazer marcações ali no material. Eu faria 30 minutinhos de questões, né, do tema estudado para poder fazer ali uma consolidação, memorizar melhor os conteúdos. Eu leria 20 minutinhos de lei seca, tá? Fazendo ali um estudo também indireto, lendo a lei seca de acordo com o que apareceu no material teórico e com o que apareceu nas questões. E faria, né, 30 minutinhos de revisão. Olha que estudo legal. 40 minutos, teoria, PDF, videoaula, né? Pode ser mais do que isso, tá, pessoal? Só uma referência, tá? 20 minutos de lei seca, 1 hora. 30 minutos de questões, 30 minutinhos para a revisão do conteúdo que eu fiz, que eu estudei ontem, tá? E essa revisão, você sabe muito bem, pode perfeitamente ser feita por meio de questões, tá, pessoal? Então, olha que estudo poderoso, olha que quantas ideias legais, né, eu te trouxe aqui nessa aula de hoje, quantos insights você pôde, né, extrair daqui para que você mesmo possa organizar o seu estudo e possa aí estabelecer uma nova rotina, né, uma nova programação, um novo cronograma mais poderoso que vai te dar mais resultado, que vai te permitir encurtar o caminho da aprovação, pessoal. Então, valorizem essas dicas porque são dicas muito, 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 assim, preciosas, né? Que se uma vez implementadas podem te dar aí um excelente resultado. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, porque para mim funcionou muito bem e tem funcionado demais para vários mentorados meus aqui, tá? No Código do Concurseiro e até também mentorados individuais. Tá bom, pessoal? Bom, olha só, eu tô aqui, pessoal, hoje, né, com vocês, porque eu não quero, né, que você passe aí pelas mesmas frustrações que eu, né? Eu passei por muitas frustrações, quebrei muita cara, tive que aprender sozinho. E é justamente por isso que eu fiz uma promessa para mim mesmo, que aquela dor que eu senti, que eu experimentei, teria um único objetivo, né? Ajudar a maior quantidade de pessoas possível, né? Ajudar concurseiros. E assim que eu descobri o caminho certo, encontrei um método que realmente funciona, né? E coloquei ele em prática, eu prometi para mim mesmo que nenhum concurseiro ia estudar da forma errada. E é por isso que eu tenho aqui me esforçado tanto, né, para poder trazer aí muitas informações para vocês e compartilhar tudo aquilo que eu aprendi.
aprendi a duras penas e com você não precisa ser da mesma forma, né? Pode ser tudo muito mais simples, muito mais tranquilo, tá? Gente, daqui a alguns dias eu vou abrir as inscrições para o meu treinamento completo do Código do Concurseiro, tá? Lá no Código do Concurseiro você vai descobrir tudo o que precisa para alavancar seus resultados nas provas de concurso público, independentemente da fase que você está nessa jornada, né? Nessa vida bandida que é estudar para concurso público. Esse treinamento, pessoal, do Código do Concurseiro, além de fazer você alavancar seu desempenho nos concursos públicos, você vai aprender a estudar estrategicamente e direcionar seus estudos para o concurso que deseja prestar, tá? Você também vai aprender muitas e muitas coisas, técnicas, métodos de estudo, estratégias, pessoal, poderosas que realmente fazem diferença na prática, tá? Você, concurseiro, vai ter acesso a tudo o que você precisa para sair do lugar, né? Para você sair do lugar que você está hoje, de estagnação, né? Enfim, parado no tempo. E definitivamente chegar até a sua sonhada aprovação. Concurseiro, como o nosso tempo aqui é muito curto, né? Eu vou explicar com mais detalhes para vocês, né, sobre essa oportunidade na próxima aula, na aula 3, que você não pode perder. Por enquanto, eu vou pedir para você, né, prestar muita atenção no que eu estou falando aqui nessas aulas, tá? Mergulha de cabeça no aprendizado, né, que é gratuito, que eu estou aqui disponibilizando gratuitamente para vocês. Estou aqui me doando, entregando para vocês isso gratuitamente, tá bom? E olha só, não se esqueçam, né? Eu preparei um PDF bônus exclusivo para vocês e para receber esse PDF é muito simples. Basta responder ao questionário, tá? Que a minha equipe mandou lá no grupo do WhatsApp e em poucos minutos o PDF vai chegar aí direto para você, tá? Ah, Gabriel, não estou ainda no grupo do WhatsApp. Pessoal, tem que entrar no grupo do WhatsApp, tá? É só clicar no botão que está aqui na descrição desse vídeo, dessa aula de hoje, para que você então possa, né, entrar no grupo do WhatsApp, porque lá nesse grupo é que os links são disponibilizados, as informações importantes são compartilhadas, os materiais também são enviados, então você precisa entrar nesse grupo do WhatsApp, tá bom? Joia! Pessoal, agora que vocês já sabem, né, o que vocês precisam para ter um estudo estratégico, né, eficiente, porque eu compartilhei muitas informações importantes nessa aula de hoje, você está mais do que preparado para participar, né, da nossa terceira aula da Maratona Concurseira. Essa aula, pessoal, vai estar disponível na quinta-feira, tá? No mesmo horário, às 19h30, ok? Então, pode ficar tranquilo, porque eu vou mandar o link para vocês, né, lá no grupo do WhatsApp, para que vocês possam, então, assistir a aula número 3, tá? Nessa aula, eu vou responder as maiores dúvidas de vocês, os maiores obstáculos, né, que estão aí te impedindo de começar o seu estudo estratégico, tá? E eu vou te mostrar como resolver esses obstáculos para definitivamente alavancar seu desempenho nas provas de concurso público, tá? Então, é muito importante que você não perca essa aula 3, porque ela é a aula que vai virar a sua chave e vai te fazer mudar aí a forma de estudar totalmente, tá? Para que você tenha mais resultado. E aqui, gente, resultado que importa, tá? Nós estamos em busca de otimização do seu resultado. Não apenas otimização, mas assim, a nossa promessa aqui mesmo é você dobrar o seu rendimento em provas a partir da aplicação da nossa metodologia na sua integralidade, ok? Então, ela é simplesmente a aula mais importante, né, do nosso evento aqui, aula 3, e você não pode perder essa oportunidade, tá bom, pessoal? Além disso, eu vou te apresentar o plano, né, e o caminho mais rápido e seguro para você conseguir alavancar seus estudos para passar em qualquer concurso público. Tá certo? Gente, sobre a nossa aula de hoje, eu quero saber se você já sabia desses pilares, né, que nós apresentamos aqui, desses princípios, se você já aplicou, né, algo que nós falamos aqui nessa aula de hoje, e se sim, me conta lá no grupo do Facebook, tá? Me fala também como é que foi a sua experiência. Eu fico realmente muito curioso, sabe, para saber se a aula te deu novas ideias, insights, se você está gostando do conteúdo que nós preparamos, né? E caso você esteja com alguma dúvida, né, em relação às nossas aulas, é só deixar um comentário lá na comunidade,
que assim que possível, eu vou lá e responderei todos vocês pessoalmente. Eu faço muita questão disso, tá bom? Gente, não se esqueça também de nos seguir no YouTube, né? No meu canal, Gabriel Gomes Canedo, e lá no Instagram também, @prof. Gabriel Canedo. Lá você encontrará muito conteúdo, né? Que te ajudará bastante aí a estudar de forma estratégica. E mais do que nunca, quero te dar os parabéns por você estar dando mais um passo em direção ao seu objetivo. E, gente, nós nos vemos na aula número 3. Muito obrigado a todos vocês pela atenção, tá? Até mais, até amanhã na aula 3. Um forte abraço.